Olá, sejam todos bem-vindos ao DermiaCast, mais um episódio do nosso podcast que traz assuntos tão significativos aí para a área da beleza, estética e bem-estar também, né? E hoje nós estamos com um tema bem diferente que vai tirar a gente um pouco da zona de conforto, que afinal de contas, né, a gente passou ao longo de 21 episódios e a gente só tratou de temas da profissional em cabine, seja ativo, seja produtos ou seja protocolo. Mas, na verdade, a gente não é só composto por isso, né? Tem muitos do que nos acompanham, eu acho que 60%, quase 70% tem empresa. Então, precisa se desenvolver também como empresário, como parte pessoal também, né? As emoções, estabelecimento de metas, tem uma série de coisas e que eu acho que esse mês de fevereiro, por sinal, vai tratar muito bem disso, né? Então, hoje a gente começa essa série, e vou começar aqui com o Iago. Daqui a pouco eu já passo o microfone para ele aqui, para ele se apresentar, né? E, aliás, eu vou passar já. O Iago, vamos falar do que a gente vai falar hoje para ela, como que vai funcionar, para eles, né, todos que estão nos acompanhando. Explica um pouquinho melhor quem você é e o que você é para estar falando desse assunto, né? Assim, eles entenderão um pouco melhor. Show de bola, muito obrigado, Lucas. Prazer estar aqui mais uma vez, mas hoje falando de um outro tema, como você falou. Nós estamos trabalhando bastante temas aí para estética, né? Trouxemos muito conteúdos aí sobre protocolos, sobre técnicas, práticas, protocolos, procedimentos, e o mercado respira isso, né? Mas para a gente conseguir concretizar negócios, concretizar clientes, fidelizar clientes, tanto produtos, qualidade, não é só isso que leva, né? Não adianta nada a gente ter mecanismos, técnicas e protocolos na nossa mão se a gente não fazer, se a gente não agir, se a gente não ter ação, né? Mas antes da gente entrar nesse podcast, vou me apresentar. Meu nome é Iago Dal Bosco, sou cofundador junto ao Lucas na Dermia e na Dermia Academy, Lucas nosso CEO. E eu tô trazendo aqui um tema, hoje a gente está trazendo um tema que vai ser um tema sobre realização. Legal. Nós vamos aí nos próximos 5 podcasts falaremos, né, sobre realização. As 5 leis da realização. Tudo na vida tem método, tudo na vida tem técnica, e eu acredito que a realização não é diferente, né? E quem sou eu para falar de realização? Esse livro aqui que está na mesa foi um livro que eu sou coautor, junto ao José Roberto Marques, junto ao Instituto Brasileiro de Coaching. Fui coautor deste livro. E para vocês entenderem, né, como começou essa minha busca sobre realização, foi muito interessante, porque desde muito novo eu sempre busquei questão de desenvolvimento pessoal, sempre busquei questões de técnica. Com os meus 16 anos eu fui no primeiro curso meu que se chamava Leader Training. Eu trabalhava com meu pai na época e eu sempre busquei empreender, sempre busquei novas técnicas, e eu fiz esse curso de Leader Training, foi uma imersão de 2 dias, e eu lembro que eu fui na sexta, era muito novo, fui na sexta-feira e voltei no domingo, 11 horas da noite, meu pai foi me buscar lá, meu pai não, minha mãe, e daí eu lembro que nesse curso aí foi uma imersão, eu imergi mesmo, acendeu uma luz e eu não dormi nesse período. E fui, me desafiei, participei das gincanas e tudo mais, e foi sensacional para mim. Eu lembro que eu cheguei no domingo e tal, doido, contando com meu irmão, para minha mãe e tal, meu pai estava dormindo, daí beleza, no outro dia eu dormi, como não tinha dormido no final de semana, eu fui acordar segunda-feira, 6 horas da tarde. Meu pai desesperado onde que eu tinha ido, o que eu tinha feito, que eu não acordava e tudo mais. Mas foi muito bom para mim, acendeu uma luz, e desde então eu nunca mais fiquei naquela zona de conforto. Eu sempre busquei alguma coisa a mais, alguma coisa diferente. E desde então eu fui atrás de cursos, de empreendedorismo e tudo mais. Quando eu tinha 20 anos, eu fui atrás da questão do coaching. Quando o coaching começou no Brasil, né, logo no começo eu fui atrás para entender dessa metodologia, dessa ferramenta que é o coaching. Foi no período de faculdade já? Porque período de faculdade. Isso, eu estava fazendo faculdade de administração com especialização em comércio exterior.
E nesse período foi junto quando eu comecei a fazer os cursos de coaching. E tinha imersões também, né? Começava na quinta-feira, ia até no domingo à noite. O primeiro que eu fiz foi o Professional and Self-Coaching, que foi o desenvolvimento de coaching pessoal, né? Com técnicas, ferramentas pessoais, né? E depois eu fui para o Business and Executive Coaching, que foi o coaching para negócios. Então foi todas as ferramentas utilizadas para o pessoal, foi para negócios, né? Fiz algumas especializações em coaching para executivos, coaching para profissionais. E essa foi a parte que eu mais fiquei maravilhado, que eu mais gostei. Vida profissional. A vida profissional, porque tudo isso está envolvido um equilíbrio entre pessoal, entre profissional. A vida, a gente busca, né? São sempre busca aí, isso, né? A gente sempre busca esse equilíbrio, né? E a realização, ela precisa de muitos fatores, muitas leis que eu acho que norteiam a realização. E nesse período do professional, no business, surgiu a possibilidade de ser coautor do livro Realizar. Daí eu fiquei, caramba, que loucura, né? Eu era muito novo, eu tinha 22 anos na época, 21 anos na época. E eu falei, nossa, eu sou muito novo para tentar algo assim. Mas eu falei, pô, eu sou apaixonado por isso, eu vou fazer. Daí eu lembro que eu me inscrevi, tinha mais ou menos umas 400 pessoas inscritas, e ia selecionar de 20 a 25 pessoas para participar. E eu lembro que eu me inscrevi, me passaram o que eu precisava fazer. Daí eu fui lá, imergi, fui, fiquei uma semana direto, de manhã à noite, estudando, vendo o que eu ia fazer e o que eu ia falar. Consegui, escrevi, foi tudo bom, passei, fiquei super feliz. E logo quando foi ter o lançamento do livro em São Paulo, me chamaram porque eu tinha sido eleito entre os 6 melhores artigos do livro, entre 23 pessoas. Legal. E foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa e desde então eu sempre busquei, sempre me dediquei a essa questão da realização, essa questão de buscar essa realização, passar isso para as pessoas, porque eu entendi que para a gente fazer as coisas você tem que ter um método também. Não adianta você falar, tem que ser intencional, né? Isso, tem que ser intencional. A gente fala bastante disso. E eu acredito muito que esse é um tema que as pessoas talvez acabam subestimando, assim, porque se criou um dito, né, de que o mundo é de quem sonha e, cara, isso é a maior mentira que eu já ouvi. Eu acredito que o mundo é de quem realiza. Eu acho que o valor, ele tá na execução total, né? Exatamente. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre uma dessas leis, sobre mais de uma lei. Como que a gente vai fazer aqui? Então, o que eu pensei? Eu tinha pensado de trazer todas as leis, mas eu acho que vai ser muito mais conhecimento e muito mais valor a gente bater uma lei por podcast. Legal. Porque daí a gente consegue imergir mesmo nessa lei, entender o que é ela, da onde vem e tudo mais. Então, se você está ouvindo primeiro, entenda que você vai ouvir uma lei apenas. E ao longo de 5 leis, que provavelmente ao longo do mês de fevereiro inteiro a gente vai estar passando, isso aí. Você vai acompanhar todas elas. Isso aí. Então, se liga aí, essa vai ser a primeira. Show de bola. E vamos lá, eu acho que primeiro, antes da gente começar a falar de leis, eu acho que a gente tem que entender o que é a realização, né? Mas antes disso, eu quero mostrar também essa questão do meu trabalho na parte de estética, né? Legal. Quando a gente começou, eu e você, junto na Dermiá Academy, trazendo todo esse conhecimento para elas, a gente começou a fazer esse trabalho de rua. E eu comecei a usar esses métodos, essas técnicas na estética. Então vocês veem no nosso feed aí que você vê alguns resultados de clínicas que faturaram mais, clínicas que tiveram resultado mais com o protocolo. Por quê? Porque estava num momento, só que não tinha uma consciência da onde estava, não tinha uma meta, uma definição de quantos protocolos por dia ela queria fazer, não tinha claro na cabeça como fazer. Não tinha nem onde estava, né? Isso, exatamente. Esse é o principal. Isso. E a gente na rua aí, eu principalmente, a gente começou a utilizar alguns métodos, algumas técnicas de coaching para estética, que começou a ter muito resultado, tanto profissional como para o negócio delas. E tanto pessoal, porque querendo ou não, você está muito bem na sua profissão e a gente sabe que a profissional é apaixonada por a cabine, é apaixonada por fazer aquilo que está fazendo. E é muito interessante quando você começa a ter o resultado pessoal, a realização, você começa a ter o resultado profissional, a realização pessoal vem junto. Então é muito interessante, a gente começou a utilizar isso na estética e a gente está até criando um método para isso, né? Exato. Que a gente está entendendo que a dificuldade, a dúvida de todas muitas vezes é as mesmas.
E a gente está criando um método para isso e está sendo muito legal. E eu acredito que, para a gente começar falando, eu acho que o primeiro ponto é a questão da consciência pessoal. Eu acho que essa lei é a que norteia todas as outras. Legal. E o que é e para que serve? Vamos lá, Iago. Você vai... O que é a consciência pessoal? Vamos lá. Todo mundo quer chegar em algum lugar. Sim. Todo mundo, quando finaliza, por exemplo, um curso de estética, um curso de... Quando vira um ano... Vira o ano, exatamente. Eu acho que até é um tempo oportuno para falar exatamente. Isso, né? A gente está em fevereiro aí, muita gente está falando, o carnaval tá aí, vou começar só depois do carnaval, mas não. Ou tem a galera já desistindo de janeiro. Já não consegui atingir, mas a gente entende que, tipo assim, a meta, o objetivo, ele tem que ser norteado por uma consciência pessoal. Porque vamos dar um exemplo. Eu quero chegar numa meta de, por exemplo, vamos pensar no âmbito estético, tá? Eu quero ter 10 clientes no mês, exemplo, na semana, a mais. Por que eu quero isso? Eu não tenho uma consciência. Você suporta isso. Isso, exatamente. E muito interessante da realização é que a palavra é muito legal. Se você separar realizar e a real ação, a gente sabe que a gente tem que ir para ação. É uma ação real, não é uma ação ideológica. Isso, é intencionalidade. Exatamente. Mas para você ter uma ação intencional, você tem que saber o que você é, onde você está e aonde você quer chegar. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que querem crescer muito, querem ter diversos clientes, querem ter um monte de protocolo, mas ela não entende a força dela, a fraqueza dela, a oportunidade que o ambiente tem. Então a gente já vai chegar numa ferramenta legal para vocês entenderem essa questão da consciência pessoal. Mas antes disso, a consciência pessoal é algo que é o primordial e é o primeiro passo para você começar a realizar suas ações, a realizar os seus objetivos, as suas metas dentro da sua profissão. Por quê? Eu acredito muito na questão dos resultados esperados. É muito importante você ter uma reflexão para você entender quem é você e o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Então, muitas vezes, as pessoas botam metas, mas elas não sabem quem são elas. Elas não valorizam quem são elas. Então, é muito importante você ter essa consciência pessoal. Quem sou eu? Quem sou eu e quem é essa pessoa que eu quero ser? Então é muito importante você ter essa consciência. É um crescimento consciente, né? Isso, consciente. Então essa questão da consciência está muito nisso aí. É o crescimento consciente. Não é, por exemplo, uma direção que eu quero ir... Porque a galera está indo. Porque a galera está indo. Entendi, não é aquele efeito manada. Faz sentido. Então, por exemplo, cada pessoa é única. Cada pessoa é única. Eu sou eu, você é você... A pessoa que está nos ouvindo é ela. Eu não sei se você está nos vendo no YouTube, está no Apple Music, no Spotify, no Deezer, mas é muito importante isso, tá? Não entrar no efeito manada, porque nós somos únicos. Eu tenho tal força, eu tenho tal habilidade, eu tenho tal competência, o Lucas tem a deles, você tem as suas. Então é muito importante você saber... Você evita até um efeito comparação que não te leva a nada. Né? Exatamente. Eu vejo muitas pessoas... nós que estamos nessa questão de montando negócio e tudo mais, nós seguimos várias pessoas, os esteticistas, dentistas, as pessoas que estão nos seguindo, farmacêuticos, estetas, biomédicos, a gente sempre vê os influencers de hoje, né? A gente vê o que eles estão fazendo, a gente quer seguir, a gente quer fazer, mas muitas vezes eu vejo muita pessoa se frustrando. Porque quer ser igual a alguém, isso, quer idealizar aquilo ali, mas não tem as competências, os estudos. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, até a Tânia Oliveira, a diva, que está direto aí, fez até um podcast com a gente, o professor Juliano da ozonioterapia. Cara, 17, 20, 25, 30 anos de estudo. E tem pessoas que terminou a faculdade agora e já quer ter 100 clientes. Não é assim. Então é muito importante ter essa consciência. Porque se você não para e pensa quem é você, onde você está e quais são as realizações que te levaram até onde você está hoje, você se frustra. Você deixa de valorizar o que é importante em você e fica numa ilusão ali, né? Exatamente. E uma pessoa frustrada é uma pessoa desmotivada. Infeliz, né? Infeliz e uma pessoa que não vai realizar. Porque o que acontece? Ela não vai agir. Ela está sabotando. Está se sabotando. Então
É para isso que serve a consciência. Você não se sabotar, você não idealizar uma pessoa. É muito importante a gente ter mentores. Mentores eu acho excepcional. Escolha bem os seus mentores. Escolha né? bem os seus mentores. Acho que é tudo isso aí. Então, nós hoje, a gente tem mentores muito bem estruturados. E vocês também têm que ter mentores. Vocês têm que seguir essas pessoas. Vocês têm que ter os mentores, ver o que eles fazem, aprenderem, mas não idealizar aquilo e te frustrar. Não é basicamente o assunto de hoje, né? Mas um mentor é aquele cara que você vai se referenciar, que está basicamente onde você quer chegar. Exatamente. E ele vai te poupar ali de cair em algumas ciladas desse caminho, entendeu? Então, na verdade, ele acelera o seu processo de desenvolvimento. Então, é crucial, eu valorizo muito isso. Exatamente. E eu acho muito legal, por exemplo, tem 2 ferramentas que eu gosto bastante de usar nessa questão da consciência. Né? Uma delas é uma ferramenta do coaching muito bacana, que se chama Resultados Esperados. O Resultados Esperados, num outro momento, a gente pode até fazer ela mais profunda, mais desenhando no flipchart para entender. Inclusive, eu acho que a gente vai distribuir alguma parte desse material através do e-book de realização. Isso. Que vai estar disponível em breve para vocês aí. Então, provavelmente vocês estão ouvindo e não acharam ainda, estão vendo no Instagram, chama a gente aqui que a gente manda para vocês já o e-book de realização, né, para quem está na área da estética. Então, é bem interessante. Show de bola, vamos lá. E essa ferramenta dos resultados esperados é muito bacana porque assim, você dentro dela, você trabalha onde você está, aonde... Então, pega um papel e uma caneta aí, eu acho que já dá para começar a entender e executar através do que o Iago vai falar. Exatamente. Depois a gente vai lançar depois com calma essas questões dos resultados esperados, mas é mais para vocês terem uma noção. Os resultados esperados você tem que saber onde você está. Né? Você tem que colocar, eu sou formada em tal, eu fiz tanto de pós, hoje eu tenho espaço, hoje eu não tenho. Vamos falar de uma esteticista que acabou de sair da faculdade. Eu estou aqui, eu quero ter o meu espaço. Então daí do lado você vai colocar aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero ter a minha clínica de estética. Só que não é só para fazer isso. É para você colocar na sua cabeça a fotografia. É você pensar como que ela vai ser, o que ela vai ter, quais os equipamentos que eu vou ter, quais os protocolos que eu vou fazer. Então é você pôr de fato na fotografia. Legal. Embaixo é o que você vai precisar para isso. Para ter uma clínica com tantos protocolos, com tanta coisa que eu quero, quanto que vai me custar? Vai me custar 20 mil reais. Quanto tempo eu vou levar? Quanto tempo eu vou levar? Exato. Então aí você começa a fazer macro. O seu dia. Se você sabe disso, você começa a trabalhar o seu dia a dia mais intencional, né? Exatamente. Você não vai ficar fazendo no dia a dia não sabendo para onde você está indo. Então, depois disso aí, você tem que pôr o nível de comprometimento. Depende de quem isso aí? Depende dela, depende de não sei quem que vai financiar, depende de pegar dinheiro no banco com a minha tia, com o meu irmão. Mas depende de quem? Dela. Embaixo, ela vai colocar o nível de comprometimento. De 0 a 10, quanto você está comprometida para isso? E parece ser uma resposta óbvia, mas a gente tem dificuldade em executar o óbvio, né? Porque se você está comprometido 10, você tem que entender que todo dia, quando surge uma sexta-feira para sair mais cedo, sei lá, ou alguma viagem, se você está comprometido... Você está no propósito. Você está comprometido 10 com o seu plano. Então, Exatamente. Então é muito legal você ter esse nível. Ela é bem mais profunda, essa ferramenta, mas a base dela é essa. Então você começa a refletir e começar a ter uma visão do que você tem, onde você quer chegar. Né? Então essa ferramenta é muito bacana. E depois que você começou a entender tudo isso, tem uma ferramenta muito bacana para utilizar que se chama SWOT. A ferramenta SWOT, ela trabalha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A SWOT é uma ferramenta de administração. Mas o que o coaching fez? Ele pegou essa ferramenta da administração e ela trouxe para pessoal. Então hoje existe essa ferramenta que se chama SWOT pessoal. Você vai trabalhar esse mesmo âmbito de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no âmbito pessoal. E dentro dessa ferramenta você vai dividir em 2 passos. O interno e o externo. O interno são forças e fraquezas minhas. Então, por exemplo, voltando na questão da esteticista de início. Eu acabei a faculdade. Qual que é a minha força? Eu tenho uma graduação. Qual que é a minha fraqueza?
Eu quero fazer tal protocolo, mas qual que é a minha fraqueza? Eu não tenho a minha especialização nesse protocolo. Então são internos e externos. Qual que é uma outra força minha? Eu tenho uma disposição absurda. Eu tenho outra força. Eu posso trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, exemplo. Qual que é uma fraqueza? Eu tenho dificuldade de falar em público. Eu tenho dificuldade de falar com o cliente. Então, quando você começa a ter essa consciência, você começa a ver, mas eu não consigo falar com o meu cliente. O que eu preciso fazer para melhorar? Daí você vai trabalhando as suas fraquezas. Até chegar até melhorar. Até virar uma força. Entendi. E a força, o que você faz? Você otimiza. Eu sou graduado em estética. Beleza, o que mais eu posso fazer para continuar estudando, continuar melhorando, cursos e tudo mais? E é isso aí. O externo, o que é? Oportunidades e ameaças. Quais são as oportunidades? Protocolos tantos novos que chegam no mercado. Qual que é a oportunidade? Pegar um protocolo novo e sair na frente de todo mundo. Entendi. Essa é uma oportunidade. Qual que é uma ameaça? Pegar um protocolo ou muitas vezes uma técnica que tem muita contraindicação. E muitas vezes o público que você atende. Então tem todas essas questões para olhar, para você entender exatamente, ter a consciência, tanto pessoal, tanto profissional. Entendi. Então eu acho que essas duas ferramentas, eu acho que dá para nortear legal já o começo, lógico que dá para aprofundar mais, mas é mais para o pessoal ter uma noção. O assunto. Exatamente. Eu acho que foi muito bom, terminamos por aqui. É isso aí, tem essas então, duas ferramentas. Só fazendo um resumo geral, a gente introduziu o que é realização, qual que é o conceito, entendeu que o poder não está no sonhar, está no realizar. Exatamente. Né? E entregamos duas ferramentas, né? Explicamos uma lei, né, que é a de consciência pessoal. Isso. Né, que basicamente é você trazer mais intencionalidade, um crescimento consciente. E explicamos duas ferramentas, que é a SWOT pessoal e a... Resultados esperados. Resultados esperados, isso, exatamente. Então a gente fecha hoje esse podcast, tá? E lembrando que no mês de fevereiro vamos trazer assuntos como esse, e é o que você pode esperar aí no nosso portal, ok? Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo ou vendo, se for no YouTube também, porque a gente distribui no YouTube. Inclusive, quero agradecer a galera que está acompanhando a gente no YouTube aí, que a gente vem crescendo. Vem crescendo bastante. Né? E é isso aí. Obrigado. Obrigado eu e até mais. Até o próximo podcast. Valeu. E quem tá vendo aí, comenta embaixo, vê o que vocês acharam. Muitas vezes tem dúvidas e a gente tá à total disposição, tá bom? Valeu. Valeu, um abraço.